Olá pessoal, estamos de volta com o canal Brasil Notícias. Gente, a imprensa esquerdista mais uma vez entra em confronto com Jair Bolsonaro. Eu sempre falo para vocês aqui que a mídia, infelizmente, ela tem tomado partido na política e por causa disso ela tem perdido sua credibilidade, tem perdido seu foco. Essa matéria que eu vou trazer agora vai mostrar claramente, e eu estou pegando justamente uma matéria de um site que é esquerdista. Eu vou usar a própria matéria deles criticando a ação de Bolsonaro para mostrar para vocês aonde é que está a realidade da nossa mídia ultimamente. Infelizmente não é na ideia de trazer a informação, e sim na ideia de manipular as pessoas contra o atual governo. Se inscreve no canal, compartilha daquele joia bacana, ajuda a gente aí, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Infelizmente, se o Brasil não for para frente, é por culpa de uma mídia muito manipuladora e por causa de uma esquerda que visa o poder a qualquer custo. Vamos à matéria, gente. Olha só isso daqui, ó. Bolsonaro age para intimidar a imprensa e jornalista, dizem a OAB e a Abrage. Gente, Bolsonaro publicou no seu Twitter uma matéria do Terça Livre. O que eu acho engraçado é que Bolsonaro reproduziu, não foi ele quem criou a matéria. Geralmente, quem deve levar a culpa por conta de uma informação errada, não sou eu que compartilhei. E sim o cara quem publicou, o cara que lançou a matéria, né? Mas aqui nós temos uma inversão de valores, porque o fato aqui é que Bolsonaro é Bolsonaro, e Bolsonaro sendo Bolsonaro, não importa quem erra, a culpa tem que ser de Bolsonaro. Vamos lá. Matéria do dia 11 de março de 2019, a hora é 11 horas e 49 minutos. Após Jair Bolsonaro, PSL, divulgar em sua conta oficial no Twitter críticas a uma jornalista com base em uma declaração falsamente atribuída a ela, a OAB, a Ordem dos Advogados e a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, divulgaram uma nota pública condenando a atitude do presidente. Primeiro ponto, gente, nesse começo de matéria, é que o jornalista esqueceu de colocar ali que ele reproduziu. Quando você lê essa primeira parte aqui, dá a ideia de que Bolsonaro está mancomunado com o site. Mas não é. Um site publica a matéria e ele vai lá, encontra na matéria fatos, né, no caso aqui, contra ele, né, e aí o cara vai se defender daquilo que a mídia está expondo. Mas vamos continuar. Mas aí quem paga o pato é quem? Bolsonaro. A nota não é repudiando o site, a nota é repudiando o Bolsonaro. Para esses caras da OAB e Abrage serem justos, eles tinham que repudiar o cara que caluniou a jornalista, segundo, né, a eles aí. Eles tinham que pegar o cara que criou a matéria, não o cara que reproduziu. Inclusive, Bolsonaro nessa matéria é vítima tanto quanto a mulher. Vamos continuar. Para a OAB e a Abrage, Bolsonaro age com a intenção de intimidar o trabalho dos jornalistas e promove um ataque à imprensa livre e crítica, que seria um dos pilares da democracia, segundo afirmam as entidades. Gente, na minha opinião, liberdade de expressão, ela não pode denegrir a imagem de outra. Eles criticam aqui um ataque contra a imprensa. Mas a pergunta que eu faço, e o ataque da imprensa contra Bolsonaro, onde é que fica? Quantas matérias fakes estão... essa semana mesmo, sábado eu acho, foi sexta, eu publiquei uma matéria aqui falando que um jornal tinha publicado uma informação que Xuxa e Bolsonaro tinham trocado brigas, tinham se atracado no Twitter. A própria Xuxa veio a público para dizer que nunca aconteceu isso. Assessores de Xuxa vieram a público e disseram que nunca aconteceu isso.
Mas você viu a OAB entrando contra, procurando saber quem foi que publicou essa mentira contra o presidente, para ir lá e dizer, ó, você não pode fazer isso, porque isso é um ataque à democracia também. Porque afinal de contas o cara tá lá porque 57 milhões de brasileiros votaram nele. Então vamos respeitar. Não, você não vê. Agora o que é que você vê? Você vê a OAB, né, que na minha opinião, isso aí é uma organização de esquerda. Nem de esquerda eu acho que é uma organização antidemocracia. Porque esses caras só favorecem o que não presta. Né? E aí, quer dizer, eles vêm e falam, não, porque o Bolsonaro está atacando a democracia, a liberdade de crítica. Peraí, o cara foi criticado na matéria. Ele é produto da matéria. Ele não é o criador da matéria. Ele está na matéria. O cara está se defendendo, ou seja, a imprensa pode atacar, pode caluniar, fazer o que quiser, mas o cara não pode se defender. Porque quando o cara se defende, não, é porque está querendo limitar a liberdade de expressão. Continuar. Cadê? Afirmam as entidades. Na noite de domingo, Bolsonaro fez um novo ataque público. Olha só que bonito, ataque público. O cara se defendeu da matéria, mas eles dizem que ele atacou. Quer dizer, quem criou a matéria primeiro não fez nada demais. O cara que inventou a matéria, o cara que fez segundo eles a matéria é falsa, esse cara que fez a matéria falsa não tem problema nenhum, tá de boa lá. Bom, cadê? Na noite, sim. Tá aqui. Na noite de domingo, Bolsonaro fez um novo ataque público à imprensa, desta vez valendo-se de informação falsa, diz a nota. Ninguém criticou quando a Patrícia foi lá, né, a Patrícia da Folha foi lá e disse que o Bolsonaro, junto com outros empresários, estavam fazendo fake news, estavam disparando no WhatsApp. Quando ela não mostrou prova alguma contra Jair Bolsonaro para justificar a matéria dela, a não ser a própria matéria em si, você viu a OAB caindo de pau contra ela porque estava denigrindo a imagem de um candidato? Você viu a Abrage caindo de pau em cima da Folha? Como é que vocês deixam publicar uma matéria acusando alguém? Quer dizer, liberdade de expressão pode, mas a liberdade da dignidade do ser humano não pode. Continua. Pula. Aqui. Deixa eu ver. Isso mostra não apenas descompromisso com a veracidade dos fatos, o que em si já seria grave, mas também o uso de sua posição de poder para tentar intimidar veículos de mídia e jornalistas. Uma atitude incompatível com o seu discurso de defesa da liberdade de expressão, afirma o texto. Veja só, Bolsonaro tem defendido a liberdade da expressão, não a libertinagem da expressão. Porque ele usou o cargo dele. Quer dizer que ele não pode usar o cargo para se defender. Mas os jornalistas podem usar o cargo do presidente para acusá-lo, para xingar ele, para publicar matérias tendenciosas. Isso pode. Agora o cara não pode... Gente, olha os valores do nosso país. Antigamente a imprensa era uma imprensa mais séria. Era uma imprensa que mostrava as informações e dava conteúdo. Hoje não. Hoje a imprensa diz o que quer, faz o que quer. Gente, isso na minha opinião é um ataque orquestrado. Por que não... Quando a matéria saiu, por que não foram cair de pau em cima do jornalista que publicou a matéria? Por que esperaram Bolsonaro primeiro publicar para depois irem para cima do Bolsonaro? Eu fico me perguntando, e o cara que publicou, qual a responsabilidade dele? O site que publicou essa matéria, qual a responsabilidade dele? Será que ele não tem nenhuma responsabilidade? Será que toda a responsabilidade é do presidente que se defendeu? Quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas e veículos, abala um dos pilares da democracia, a existência de uma imprensa livre e crítica. Bom, para ser sincero aqui, eu fico querendo entender, e quando a imprensa usa da liberdade de expressão e da crítica para atacar os pilares de um governo? Porque o que eu tenho visto ultimamente é um ataque maciço da mídia contra o governo. Eu não vejo uma mídia postada comprometida com a verdade, com a veracidade. Eu não vejo uma mídia aqui comprometida com a informação. Eu vejo uma mídia aqui comprometida, sim, com um lado político. Essa é a minha opinião.
né? Quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas. Vem cá, essa mídia que tem agredido o governo, o Bolsonaro em si particularmente, aonde é que fica? Quer dizer que eles podem se mobilizar e agredir, mas o Bolsonaro, quando se defende, é agressão. Outra coisa, imprensa livre e questão de crítica é livre para você falar a notícia, seja ela qual for, expressar a sua opinião e não você criar matérias falsas e depois ir em cima do presidente ou de quem quer que seja e atribuir a ele matérias que não existem. Trazer uma visão que não existe. Bolsonaro aqui não publicou matéria nenhuma. Ele, em forma alguma, ele atacou a imprensa. Ele criticou diante das informações que ele tinha. Um site foi lá e publicou dizendo que uma jornalista tinha feito tal coisa. Bolsonaro foi se defender, como qualquer outro cidadão brasileiro se defenderia. Quer dizer que a gente pode ser atacado, mas não pode se defender? Quer dizer que a liberdade de expressão para o jornalista serve para eles fazerem o que quiserem, mas o cidadão brasileiro, de presidente a um cidadão comum, tem o direito de permanecer calado e ficar calado e tudo que falar será usado contra ele? Conclui o documento da OAB e da Abrage, que para mim esse bando de OAB e Abrage não serve para outra coisa, a não ser para defender criminoso e, enfim, vamos lá. No domingo, Bolsonaro divulgou em suas redes sociais um relato deturpado da conversa de uma jornalista do jornal Estado de São Paulo com uma pessoa não identificada. O presidente afirmou no Twitter que querem derrubar o governo com chantagens, desinformação e vazamentos. Vejam só, Bolsonaro aqui criticou por um acaso a imprensa? Ele mandou a imprensa calar a boca? Não, eu vou repetir o que ele disse, que querem derrubar o governo com chantagens, desinformação e vazamentos. É tudo o que a imprensa tem feito. O Jornal da Globo esses dias outro dia pegou 25 minutos do seu jornal e sentou o sarrafo numa questão ligada a Bolsonaro. Praticamente o jornal inteiro. Esses dias ele eles pegaram uma matéria, eu até publiquei ela aí, de uns áudios, né, de uma questão aí relacionada ao Bolsonaro. Do vídeo, me lembrei do vídeo que o Bolsonaro publicou. Eles colocaram lá 3 pessoas criticando o Bolsonaro, uma pessoa defendendo. 4 políticos criticando e 2 defendendo. Aonde está a parcialidade aí nessa história? Vê que é uma manipulação da mídia contra o Bolsonaro. E aí eu pergunto a vocês, Bolsonaro não pode se defender? Tem uma coisa que eu acho bacana nele. Ele não manda recado, ele põe a cara a tapa, ele dá o recado. Então é isso que eu acho interessante. Vou continuar aqui. A postagem vem acompanhada de um áudio cuja transcrição dos trechos audíveis não coincidem com a interpretação que o presidente fez das falas da repórter. Bolsonaro afirma que a jornalista teria dito querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do Estado de São Paulo sobre o episódio, essa frase jamais foi dita pela repórter do jornal. As afirmações de Bolsonaro foram feitas com base num texto publicado pelo site Terça Livre. A pergunta que eu faço, Folha de São Paulo por acaso foi atrás do Terça Livre para pedir explicações para ele sobre a matéria? Não! Eles foram atrás de quem? Do presidente. Por quê? Porque o presidente se defendeu e é mais rentável para eles. Eles querem criar uma polêmica em cima do governo Bolsonaro, então eles estão procurando qualquer coisa. E uma dessas coisas é subverter os valores. Usar a palavra democracia e liberdade de expressão para defenderem uma ideia deles, que é uma ideia corrupta e ideológica. Na minha opinião, é corrupta e ideológica. Porque se eles estivessem realmente preocupados com a informação, eles não iam atrás do Bolsonaro. Eles teriam ido atrás do site que publicou a matéria. Porque a fonte é quem deve ser questionada, não a pessoa que foi mencionada. Bolsonaro foi mencionado dentro da matéria, assim como a jornalista. E por que Bolsonaro é quem é esculachado, e não o criador da matéria? Plataforma de perfil favorável ao governo do presidente. É claro que eles não vão, porque o Terça Livre publica muita coisa a favor do Bolsonaro. O que eles querem é
prejudicar o governo Bolsonaro. Então, para eles não interessam ir atrás da fonte. Eles têm que levantar, vamos dizer assim, um mal, uma suspeita em cima do presidente. É aí onde eu olho e vejo que há falta do compromisso com a verdade da própria mídia esquerdista do Folha de São Paulo. Porque se eles fossem comprometidos com a verdade, como eles dizem, com a veracidade dos fatos, eles podiam até criticar o Bolsonaro pelo que ele fez. Agora, eles teriam ido atrás do Terça Livre, que foi quem emitiu a matéria, quem fez a matéria, quem publicou a matéria, e ter processado ou cobrado explicações deles, não do Bolsonaro. Não foi Bolsonaro quem fez a matéria. Bolsonaro é tão vítima nessa matéria quanto a moça. O site atribuiu a suposta declaração sobre a intenção de arruinar Flávio Bolsonaro e o governo à jornalista Constância Rezende. O Terça Livre sustenta que a frase teria dito a um jornalista. Preste atenção que o site é quem atribui. Não é o Bolsonaro, é o site quem atribui. Mas a Folha de São Paulo está sentando o sarrafo como se fosse Bolsonaro que estivesse atribuindo. Não, Bolsonaro pegou a matéria e está se defendendo. Agora, se não é verdadeira a matéria, que o Folha de São Paulo corra atrás de quem publicou a matéria e tome as medidas legais contra quem lançou a matéria, não contra quem é vítima da matéria. Um jornalista francês, em conversa gravada por ele, e publicou trechos dos áudios da conversa. Nos trechos divulgados com a gravação do diálogo, porém em nenhum momento a repórter fala a frase atribuída a ela pelo site Terça Livre por Bolsonaro. Ó que bacana! Bolsonaro não é quem atribuiu a fala. Bolsonaro pegou a matéria, a qual essa matéria é quem atribuía. Bolsonaro foi lá e publicou, disse, ó, estão me atacando, estão me chantageando, estão querendo ferrar o meu governo, estão querendo impedir que eu trabalhe. Mas aí o que o Folha de São Paulo faz? Não, o senhor também é culpado. O senhor está na matéria, mas o senhor é culpado também. Não foi o senhor quem fez a matéria, mas o senhor é culpado. Por que o senhor é culpado? O senhor é culpado porque o senhor é o Bolsonaro, porque o senhor venceu o Haddad, porque o senhor ganhou do PT, porque o senhor foi a razão pela qual a esquerda foi lançada para fora do Planalto, né? Da Casa Branca brasileira. Continuando. Na gravação, a repórter fala sobre o caso de Fabrício Queiroz, o ex-funcionário do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, que recebia dinheiro de outros assessores do filho do presidente na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em sua conta corrente. Em um momento, a jornalista diz avaliar que o caso pode arruinar Bolsonaro. A repórter ainda diz, durante a conversa, que se preocupa com a possibilidade de que as investigações, em texto publicado sobre o episódio na noite de ontem, o jornal O Estado de São Paulo diz que a jornalista não fala em intenção de arruinar o governo ou o presidente. A conversa, em inglês, tem frases truncadas e com pausas. Apenas trechos selecionados foram divulgados. Em determinado momento, a repórter avalia que o caso pode comprometer e que está arruinando Bolsonaro, mas não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido, afirma a reportagem. Ainda segundo o jornal, as frases da gravação foram retiradas de uma conversa que a repórter teve em 23 de janeiro com uma pessoa que se apresentou como Alex McAllister, suposto estudante interessado em fazer um estudo comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto para vocês, será que não foi um cidadão da esquerda, né, que preparou esse esqueminha e falou, vamos fazer assim, depois a gente lança, aí o jornal publica, depois a gente vem e desmente, e aí joga a culpa em cima do Bolsonaro? Gente, fala sério, gente, essa esquerda, essa mídia que nós estamos vendo aí hoje, é uma mídia muito manipuladora, cheia de fatores, que corrobora, olha a palavra bonita aí, hein? Corrobora, né, que leva a manipulação. Eu tô aqui sempre, gente, lendo matéria. Eu vejo cada matéria aqui que eu falo, cara, eu não entendo como é que um jornalista ou um site se presta a publicar uma palhaçada dessa.
O caso de Fabrício Queiroz é investigado pelo Ministério Público do Rio. O ex-assessor recebeu dinheiro de ao menos 9 pessoas que trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro e movimentaram cerca de 1,2 milhões em sua conta corrente, valor incompatível com sua renda. Flávio atribuiu a Queiroz a contratação em seu gabinete na Assembleia do Rio de parentes de policiais. Aí é onde eu mostro para vocês de novo, gente, a manipulação. Veja só que até eles se defendendo, dizendo que não estão atacando, ainda assim eles atacam. Policiais ligados ao escritório do crime, grupo de milicianos que, entre outras, estão ligados à participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, PSOL RJ. Eu pergunto para vocês, esse trecho da matéria aqui não tem um objetivo claro, gente, de denegrir a imagem do presidente? Porque quem conhece os fatos sabe que quando Flávio Bolsonaro homenageou o policial que é suspeito, isso foi em 2005. O cara era PM, trabalhava na polícia, era ativo, não havia nada contra o cara. Não, o cara era acima de qualquer suspeita. A gente colocou uma presidente terrorista que assaltava banco, que assaltava carga. E aí? Vamos ligar ele? Ninguém. E cadê que a Folha fala alguma coisa? Nós tivemos ministros terroristas. Cadê que ligados à milícia esquerdista? Cadê que a Folha fala alguma coisa? Não fala, gente. Queiroz, em depoimento ao Ministério Público por escrito, disse que recebia dinheiro de colegas para ampliar o trabalho parlamentar do filho de Bolsonaro. Bom, tá aqui a matéria. Agora, falam de Queiroz. Cadê o André Siciliano do PT nessa matéria também? Cadê que a Folha procura falar do Siciliano, que é 40 e poucos milhões? Cadê que a Folha fala de dois deputados do PDT, um com 27 milhões e outro com 18 milhões? Você não vê falar nesses caras de jeito nenhum. Inclusive o André Siciliano agora é presidente da LERJ, mas você não viu uma matéria falando presidente da LERJ envolvido no COAF. Você viu? Você não viu. Porque não existe, porque eles não querem. Agora eles encarcam o Flávio Bolsonaro. Aí tem essa matéria agora que o Bolsonaro publica lá se defendendo, né? Se defendendo. E o que os caras fazem? Em vez de eles irem atrás do verdadeiro culpado, que é quem fez a matéria, o que eles fazem? Não, eles vão contra o Bolsonaro, que é o cara que está se defendendo daquilo que acontece ao seu redor. Vocês podem prestar atenção que as matérias são partido do PSL, partido do presidente Bolsonaro. COAF investiga Queiroz, assessor do filho de Bolsonaro. Você pode olhar que toda matéria tem que ter o nome. Não tem simplesmente assim, ó. Você vê falar em PMDB, você vê lá, PMDB envolvido em corrupção, mas você não vê PMDB, partido do Renan Calheiros envolvido em corrupção. Não, você não vê isso. Ah, você vê lá, PT enrolado, tal. Você não vê lá, PT, partido do Lula envolvido em corrupção. Não, você não vê, você vê lá PT. PSDB, partido da Manuela Dávila, você não vê, você só vê lá no PSDB. Mas falou em PSL. Falou em qualquer coisa que seja ligado ou que tenha participado. Não, aí põe o nome do Bolsonaro. Eu pergunto para vocês, essa mídia aqui, ela está comprometida com a liberdade de expressão? Ela está comprometida com a liberdade, a questão da verdade, a veracidade dos fatos? Nunquinha, porque quem está preocupado com a verdade não vai acusar quem está sendo caluniado, não. Quem está preocupado com a verdade vai atrás da fonte que lançou a mentira. Que se foi mentira, o culpado aqui é o Terça Livre. Se a OAB tinha que criticar alguém, era o site Terça Livre. Mas os caras estão muito empenhados em subverter os fatos, em deturpar as coisas e acusar Bolsonaro de qualquer coisa. Gente, cuidado, porque se queimar uma luz na rua de vocês e você bater o carro, tropeçar no buraco, a culpa é do Bolsonaro, porque ele ganhou as eleições e não está prestando serviço de qualidade e a luz do seu poste é culpa dele ter queimado. Fala sério, gente. Que mídia que é essa? Você entra em algumas plataformas de notícia e você não encontra uma notícia falando bem de nada. E até das coisas que são feitas para o bem, os caras acham um jeito de criticar. Se o cara demite, Bolsonaro... Se o cara não demite porque apoia a corrupção. Se demite porque o cara tá passando pano.
Ah, fala sério, isso é compromisso, isso é libertinagem de expressão. Isso é libertinagem de expressão. Ataque maciço, quer dizer, a mídia maciçamente pode atacar o governo, pode lançar fake news, pode fazer... Dias atrás eu publiquei uma matéria, que isso tem um rolo danado, né? Que um site publicou dizendo que Bolsonaro tinha uma conta na Suíça de 200 milhões de dólares. Você viu alguém da OAB ou do raio que o parta indo lá e dizer, defendendo a inocência do presidente? Não, você não vê. Agora, quando o presidente toma nas mãos o desejo de se defender, aí não, aí ele é culpado. Esse é o nosso Brasil, gente. É um país onde se ataca a religião e os evangélicos têm que ficar calados. Não podem falar nada. É um país onde a pornografia tem tomado conta e você não pode falar nada. É o seu filho acessando tudo que não presta na rede social, mas é a liberdade. É a liberdade, não pode. São crianças aprendendo o que não presta dentro das escolas, mas você não pode falar nada, porque a criança é o socialismo, é o não sei o quê. É o crime tomando conta e o cidadão sem poder se defender, mas não pode falar nada, porque os direitos humanos defendem o criminoso. Bom, é óbvio que vão atacar Jair Bolsonaro. O cara está querendo recuperar os bons costumes, os valores morais, colocar esse país de volta nos eixos, ensinar a criança a respeitar pai e mãe. Mas eles não querem isso. Eles não querem isso. É por isso que essa mídia está revoltada e achando uma brecha, fazendo tudo que não pode. Eu não duvido nada que essa conversa que a jornalista teve com o cara aí não foi já uma coisa já preparada. No sentido, vamos fazer isso, lá na frente a gente solta, alguém publica, o Bolsonaro vai tentar se defender, porque se defender a gente cai de pau em cima dele. Vai saber se não tem? Fala sério, gente. Pode-se tudo nesse país. Gleisi Hoffmann pode chamar o Bolsonaro de miliciano, pode chamar o governo de tudo que não presta, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Jornalista pode esculhambar com o governo que não tem problema nenhum. Que não pode é o governo se defender, porque se defender é errado. O brasileiro hoje é assim, é que nem eu sempre falo, é bandido solto e cidadão preso dentro de casa. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.